E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thaleson Versosa do Colégio Múltiplo Ensino e eu estou passando aqui para dar uma dica muito especial. A gente está entrando agora no mês de julho, no período de férias, e essa temática é para mostrar para vocês que dá para conciliar o lazer com os estudos, tá? Bora lá comigo! Bom, percebam aqui nesses quadrinhos atrás de mim que eu não só tenho uma temática de DC ou Marvel, eu não só tenho Batman ou Superman, eu tenho eles lutando com algum inimigo específico, algum inimigo histórico que vocês conhecem, né? Por exemplo, na primeira imagem vocês conseguem ver o Superman derrotando aí um inimigo do Japão e na outra mão ele está com Hitler, né? Na segunda imagem eu tenho o Batman e está lutando aí contra o inimigo japonês, o inimigo italiano e o inimigo da Alemanha nazista. Isso forma toda a política que envolve a Segunda Guerra Mundial. Afinal, esses são quadrinhos norte-americanos e que têm em comum um inimigo totalitário, né? O chamado eixo. Tá? O terceiro quadrinho é a mesma coisa, a gente tem o Superman aí derrotando o inimigo japonês. O que simboliza para vocês que o lazer, o quadrinho, a temática da Marvel, da DC, está intrinsecamente ligada aos períodos vividos pela humanidade em determinado contexto histórico, né? Passa aí o próximo slide. Bom, eu falei de DC e Marvel e só mostrei quadrinhos do Batman e do Superman. Mostrando para vocês que isso também atinge os elementos do Capitão América, do Demolidor, tá certo? A gente vai ter aí o Capitão América derrotando esse inimigo japonês também, derrotando Hitler. E eu tenho o Demolidor, o Daredevil, também aí inserido nessa temática. É importante destacar que o Capitão América ele foi produzido muito para esse contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Simbolizar o patriotismo norte-americano que estaria envolvido aí nesses conflitos e que representariam como os Estados Unidos aparecem como salvador da democracia, afinal a gente está falando de regimes totalitários na Europa. Então o Capitão América simbolizaria o fim desses regimes aí. Pode passar. Hulk e Quarteto Fantástico. Onde é que eu consigo enquadrar esses heróis? Eles são criações da Guerra Fria, em que a gente está vivendo um outro período, né? O período da corrida espacial, da corrida armamentista. E essas corridas elas têm um custo. O Quarteto Fantástico adquire os seus poderes numa explosão cósmica do espaço, que acontece por uma falha de segurança do foguete, né? Então seria uma problemática que envolve a corrida espacial. Já o Hulk seria resultado de um conflito nuclear que vai acontecer, né, durante esse período da Guerra Fria. Então percebam que os quadrinhos tanto aparecem para promover essa ideia de guerra, né? O Capitão América é o exemplo da luta contra o regime totalitário, mas também como uma crítica ao que está acontecendo no período. Nesse caso aí, a corrida armamentista e a corrida nuclear. Tá? Pode passar. E é muito interessante observar como a propaganda ela se insere nesse contexto. A propaganda é um dos elementos essenciais de regimes totalitários e de governos democráticos. Nesse caso da imagem, vocês podem perceber, eu tenho três situações. Eu tenho Hitler, Vargas e eu tenho Stalin. Os três estão abraçando crianças. Existe uma promoção da ideia de família, né? Eu procuro angariar apoio por meio dessa proximidade com a população. Eu sou o pai da família, o pai do Brasil, o pai da Alemanha, o pai da União Soviética. Mas essa propaganda pode ser utilizada também, como vocês podem perceber no próximo slide, para a criação do inimigo, né? Nesse primeiro caso aí, eu tenho o judeu, que é associado aos aliados, né? A gente consegue ver aí na imagem a bandeira da Inglaterra, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da União Soviética. No segundo cartaz, eu tenho um pôster do filme O Eterno Judeu, que seria uma forma de criar esse inimigo judeu, né? Vocês percebem como a expressão facial dele é uma expressão de vilão, uma expressão vilanesca. Nesse filme, quando o judeu aparecia, a gente conseguia ver moscas voando na tela. E tudo isso é para quê? Para estimular esse ódio, né? Essa criação de imagem de que o judeu é o inimigo, o judeu é o avarento, o judeu ele está ali para sequestrar até crianças, inclusive. Esse judeu também vai aparecer na terceira imagem. A gente consegue associar aí a imagem dele à União Soviética Comunista
e a figura de uma caveira. Percebam que na imagem a gente vai ter aí, ó, uma estrela de Davi seguida do símbolo do comunismo, que é a foice e o martelo. Então, a União Soviética seria um lugar de inimigo notável, em que eu tenho tanto esse inimigo judeu quanto esse inimigo comunista. Tenho essas outras imagens para mostrar para vocês, que seria justamente desse contexto de Segunda Guerra de criação de inimigo. Na primeira imagem a gente consegue ver aqui, ó, Japão como inimigo, né, declarado nos Estados Unidos após o ataque ao Pearl Harbor. Eu tenho uma segunda imagem que seria uma imagem positivada. É uma imagem, uma propaganda japonesa em apoio ao eixo, tá? Eu tenho as bandeiras aí da Alemanha nazista, do Japão e da Itália fascista. E a terceira imagem, que seria a ameaça vermelha real, também se enquadra no contexto de Guerra Fria. Agora a gente pode passar para as questões de vestibular, tá? Bom, Enem 2012. Como é que cai quadrinhos, como é que cai propaganda lá no Enem? Eu tenho aí uma prova que diz o seguinte: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de herói com a bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. E aí vocês observem a capa que eu trouxe para vocês anteriormente, e a questão pede o seguinte: a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra a sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Percebam que eu falei anteriormente que o Capitão América ele é datado de 1940, um contexto de Segunda Guerra Mundial. Letra B, regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Aparentemente é essa, mas bora ver as outras. C, poder soviético durante a Guerra Fria. Bom, Hitler e Guerra Fria não combinam muito, é mais um contexto de Segunda Guerra Mundial. Letra D, movimento comunista na Guerra do Vietnã, não é isso que a imagem mostra pra gente. E letra E, o terrorismo internacional após o 11 de setembro. Né? A gente está falando de Segunda Guerra Mundial, portanto seria regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial, letra B. Tá? Passa aí o slide. Letra B, vocês podem ver. E agora, né, como para o terceiro ano também interessa a questão do sistema seriado de avaliação, eu trouxe uma questão que utiliza a mesma imagem, só que em uma outra prova, a da UPE. Passa aí. Observem a mesma imagem e a questão diz o seguinte: o herói das histórias em quadrinhos, na capa da primeira edição de 1941, representou o imaginário sociopolítico norte-americano do período. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Então, qual é o imaginário político norte-americano que leva aí a representação do Capitão América? Letra A. As cores e os uniformes utilizados por esse personagem demonstram seu caráter antinacionalista. Bom, o uniforme do Capitão América é inteiramente inspirado na bandeira norte-americana, dos Estados Unidos, correto? Então não tem como falar que ele é antinacionalista. Letra B, Steve Rogers, nome original desse personagem, foi representado como anti-herói, pois não agia em nome do governo norte-americano para derrotar os nazistas. Obviamente, não. Né? Letra C, esse personagem foi criado para representar o imperialismo norte-americano e demonstrar que era possível uma aliança com os nazistas, só se a aliança for obtida por meio de um sopapo. Né? Letra D, o herói em questão apresentava todas as virtudes defendidas pelos americanos, tais como patriotismo, coragem, liderança e honestidade, sendo o representante do ideal capitalista. Eu iria nessa. Letra E, o Sentinela da Liberdade, outro nome dado ao herói da imagem, tornou públicos todos os problemas do mundo capitalista, sendo um crítico ao modelo de vida norte-americano. Novamente, o Capitão América é uma exposição do que é ser americano. Então, a melhor letra que se encaixaria para responder essa questão é, de fato, a letra D. Tá certo? Bom, pessoal, obrigado aí por ter acompanhado essas dicas do Enem e eu espero ter agregado de alguma forma para vocês. A gente se encontra logo mais, tá certo? Beijão!